Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos para a simulação da Copa. Sim, senhoras e senhores, há poucas horas da estreia da Copa do Mundo de 2026, esse vídeo está saindo às 14 horas, né, dessa quinta-feira, dia 11 de julho, o dia que começa, de fato, a Copa do Mundo de 2026, nesse confronto entre México e África do Sul, que é uma reedição da abertura da Copa do Mundo de 2010, né? Depois aí de 16 anos, a gente vai ver o jogo da volta. Porque a gente teve África do Sul e México lá na África do Sul, na abertura de 2010, e agora México e África do Sul no Estádio Azteca, no México, né? Basicamente o jogo da volta mais distante, né, do jogo da ida da história do futebol. Eu tô gravando esse vídeo aqui meia-noite e 47, porque eu tava assistindo o jogo 4, né, das finais da NBA. Eu tô um pouco em choque com o que aconteceu, né? Se você não acompanhou, eu acho que é um dos maiores jogos da história da NBA, não só das finais, né? A maior virada da história das finais de NBA. O Nova York Knicks perdia de 29 pontos para o San Antonio Spurs e virou. O jogo terminou 107-106 com uma bola fantástica do OG Anunoby para fechar a série. Então, cara, eu tô em êxtase depois dessa final. Não torço para nenhum dos dois times da NBA, mas obviamente estou acompanhando mais uma final de NBA como sempre acompanho. E, né, meus amigos, simplesmente acabei de ver um jogo histórico. Então, se eu tiver um pouco rápido demais, releve, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro que realmente interessa, que é a Copa do Mundo, a simulação aqui, né? A minha simulação da Copa do Mundo de 2026, o que eu acho que vai acontecer, resultado por resultado, grupo por grupo, e aí quando chegar no mata-mata também, jogo por jogo, vou explicando meus palpites, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Então se prepare para mais um vídeo longo, né? Depois de um vídeo de mais de 1 hora na tier list, a gente vai aqui para a simulação de fato, quem classifica, quem fica no caminho e tudo mais. Antes, é claro, né, sem enrolar muito, pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal, hyparem esse vídeo, compartilharem esse vídeo para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e assim, né, obviamente, que eu possa crescer aqui dentro da plataforma. E é claro que você não se esqueça de seguir o 12º jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo nesse momento aqui embaixo na nossa tela, tá? Pra gente ficar, para vocês ficarem 100% atualizados, né? Porque por lá, né, também sai vídeos e vai sair mais vídeos porque é a plataforma dos vídeos curtos. Aqui, como os vídeos são mais longos, talvez demore mais para soltar um vídeo aqui, outro vídeo ali. Então se preparem, porque eu tô preparando uma cobertura muito interessante da Copa do Mundo. Fechou, rapaziada? Mas vamos lá. Vamos começar então pela reedição, né, o jogo da volta entre México e África do Sul, dessa vez na Casa do México, o jogo hoje, né, porque o vídeo está saindo na quinta-feira, às 16 horas, entre México e África do Sul. Aqui não tem muito segredo, né? Eu não acho que a seleção do México é uma seleção forte, tá? Acho que a seleção do México tem problemas, falei disso ontem na tier list, mas não tem como, é melhor do que a África do Sul e vai estar jogando dentro de sua casa, né? Eu acho que conhecendo, né, a torcida mexicana, a forma como o torcedor mexicano reage a jogos, né? Se você nunca parou para ver um Monterrey América do México, tipo clássicos do futebol mexicano, pare em algum momento para ver. O jogo não tem aquela qualidade boa, de fato não. A qualidade do futebol mexicano não é uma qualidade forte, não é horrorosa, muito pelo contrário, tem bastante jogador europeu que vai para lá, né? Tem times mexicanos com bastante grana para investir. A gente tem exemplos como o Sérgio Ramos, que passou no Monterrey, o Guinac, que passou anos no Tigres, a gente tem o Canales, que também estava no Monterrey, o time do Cruz Azul, que tem bons jogadores também, que deu trabalho para o Flamengo no último Intercontinental. Então a gente tem bons times lá, bons investimentos. A gente tem o próprio Rafael Veiga nesse momento no América do México, mas é um futebol de não tanto glamour técnico, né? Mas, porém, entretanto, todavia, né, tem uma torcida apaixonadíssima. Se você acompanhou a Copa do Mundo de Clubes, você vai se lembrar como foi, né, os jogos do Monterrey na Copa do Mundo de Clubes. Eram assim, estádios lotados, nego com tatuagem do Monterrey na testa, uma loucura como a torcida do México é. Então acho que a seleção do México deve superar aqui a África do Sul. Eu vou colocar um placar de 2-1. Eu acho que o México não tem toda essa força, mas vai ganhar esse jogo muito nesse clamor da torcida. O segundo jogo desta primeira rodada aqui do Grupo A é Coreia do Sul e República Tcheca. Jogo que é amanhã, 11 horas da noite. Amanhã não, né? Hoje, porque o vídeo tá saindo às
na quinta-feira, Gabriel. Oh, meu Deus do céu, acertei no jogo e errei no outro. Mas vamos lá. Jogo que acontece às 23 horas, né, praticamente, na sexta-feira, entre Coreia do Sul e Tchequia. E aqui é um jogo muito difícil de palpitar. Por quê? Porque a Coreia do Sul joga uma eliminatória muito fácil e foi uma das primeiras seleções a se classificar para a Copa, né? E nos últimos amistosos não vem jogando bem. A Tchequia é um time que enfrenta, obviamente, uma eliminatória muito mais conturbada, eliminatória europeia, foi para a repescagem. Na repescagem, passou as duas, né, fases da repescagem nos pênaltis, assim, num sufoco danado, num suor danado. Então são duas seleções que eu não tô com expectativas boas. São duas seleções que eu não imagino um bom futebol. Então eu vou colocar aqui um placar de 1-1. Eu acho que sem gols não fica, né? Porque são seleções que têm jogadores ali interessantes tecnicamente. A gente vai se lembrar ali na Coreia do Sul de um Son, obviamente, né? Heung-min Son, de um Kang-in Lee do PSG, de um Kim Min-jae, entre outros jogadores, e também na Tchequia, um Susek, um Patrick Schick, entre outros atletas. Então acho que são seleções que devem empatar nesse confronto, mas também não devem fazer um jogo, nossa, que espetáculo, né? Vamos ser bem sinceros. O grupo B, para mim, é um dos grupos mais fracos dessa Copa do Mundo, né? Eu vou rodada por rodada, grupo por grupo, tá? Não vou direto um grupo só inteiro, vou rodada por rodada aqui. Tá, rodada 1 do grupo B, então, temos Canadá e Bósnia, e Catar e Suíça, como eu disse, um dos grupos mais fracos dessa Copa do Mundo. Para mim, tem uma favorita clara para passar em primeiro e 100% de aproveitamento, que é a equipe suíça, uma equipe que toma pouquíssimos gols, né? Ofensivamente tem seus problemas, até porque vive uma carência técnica no ataque, apesar de alguns jogadores bons surgindo, né? Principalmente na Premier League, né? Mas eu acho que a Suíça é uma favorita clara aqui. Eu já vou pular o jogo ali da Bósnia e do Canadá e colocar aqui um 2-0 para essa Suíça. Essa Suíça é um time que joga bem, mas, né, não faz muitos gols. Apesar de ter confrontos muitas vezes mais fáceis, não faz muitos gols. É uma seleção que se defende muito bem, é muito bem encaixada, muito bem organizada, mas não é de fazer muitos gols. A seleção do Catar é uma seleção muito fraca, inclusive é a mais fraca desse grupo, mesmo tendo o Canadá, que também é uma seleção bem fraca. Tá, mas eu acho que o fator casa pode ajudar o Canadá a angariar e dificultar a vida de alguns jogos. Por exemplo, esse aqui, né, contra a Bósnia. A Bósnia vem com a moral lá em cima, depois de eliminar a Itália na repescagem europeia, jogando melhor que a Itália, tá merecendo avançar no lugar da Itália. E o Canadá, cara, é uma seleção muito fraca. Tem como seus principais atletas o Alphonso Davies, que viveu no ano muito bom do time do Bayern. A seleção praticamente. A seleção não, né? A temporada praticamente inteira é de altos e baixos, se lesionando aqui. Não se sabe como vai chegar para a Copa na questão física. Tem o Jonathan David, que depois que saiu do Lille, ficou meio apagado lá na Juventus, não fez uma temporada, sabe, boa na Juventus, então acho que também não chega bem para a Copa. O Buchanan, que chegou com uma boa promessa em 22, agora tá no Vila Real, já não é mais aquele jogador todo que se esperava. Então é uma seleção canadense com muitos, mas muitos problemas. E a Bósnia, eu acho que chega confiante. Eu acho que vai chegar confiante para o jogo, depois de eliminar uma Itália, e eu acho que pode ganhar esse jogo. Eu imagino que não vai ser um jogo de muitos gols, eu imagino talvez 1-0 Bósnia, eu acho que é o placar que eu chutaria para essa primeira rodada, então, né? Do grupo B, 1-0 Bósnia para cima do Canadá e 2-0 Suíça para cima do Catar. Mesmo o Canadá jogando em casa, diferentemente do torcedor mexicano, o torcedor canadense ele é mais na dele, né? E eu acho que isso não pesa tanto, né? É uma torcida menos apaixonada do que a torcida mexicana. Pode ser que eles provem o contrário, mas eu acho que ser mais apaixonado que a torcida mexicana, só algumas torcidas brasileiras e as torcidas sul-americanas, né? De resto, talvez a turca também, né? De resto, a mexicana é uma torcida assim, absurda. Vamos pro grupo C de Brasil. Aqui eu não vou pular o Brasil como eu fiz na tier list, vou direto. Na minha visão, o Brasil tem um confronto muito complicado nessa primeira rodada no sábado. Tá? É o confronto mais difícil do grupo. E é bom que esse confronto seja na primeira rodada, tá? Se esse confronto é numa terceira rodada e o Brasil já tendo ido mal, por exemplo, contra a Escócia, se fosse ao contrário, a Escócia na primeira rodada e Marrocos na última, e o Brasil tipo não ganhasse da Escócia, seria um problema gigantesco, tá? Porque ia enfrentar o Marrocos, que sim, poderia valer muito para o Marrocos a partida. Então, assim, e é uma seleção forte, muito mais forte do que a Escócia e também muito mais forte do que o Haiti. É uma seleção que perdeu bons jogadores agora,
né, dias antes da Copa. O Ezal Zuli parecia que ia ficar, mas foi cortado no final das contas. E o Aguerd, que é um dos principais zagueiros do time, zagueiro do Olympique de Marseille da França, também foi cortado. Chegou lesionado, a seleção tentou fazer com que ele pudesse jogar, mas acabou que não teve jeito mesmo. Foi cortado da Copa do Mundo. Então perdeu dois jogadores muito importantes, um zagueiro titular e o Ezal Zuli, que fez um grande jogo contra a Noruega, né? O Ezal Zuli que se machucou, como também o Wesley, né, no último amistoso pré-Copa aí, que foi o Marrocos e Noruega. Baita de um jogo, inclusive. Duas seleções que eu coloquei na nossa tier list lá no topo de cima, porque são seleções que vão incomodar na Copa do Mundo. E já pensando nisso, desse ato de incomodar, eu acho que o Brasil não vence o Marrocos. Eu vou colocar aqui 1-1 no placar. Eu acho que o Brasil tem um confronto muito complicado nessa estreia e chega para essa Copa do Mundo ainda com muitos detalhes a serem resolvidos. Então acho que o Brasil enfrenta uma seleção que também não está tão resolvida, trocou de técnico recentemente, mas é uma boa equipe. Eu acho que tem ali um 11 inicial atuando melhor do que o Brasil. O Brasil tem um 11 inicial meio que definido pelo Ancelotti, né? Com ataque com Matheus Cunha, Luiz Henrique e tal, que é um 11 que eu não concordo. Acho que o campo tá dizendo outra coisa, mas o Ancelotti vai manter aquele 11 que a gente já imaginava, agora não com o Wesley, mas com o Danilo na lateral direito, que piora mais o time na minha visão, na questão ofensiva, defensiva talvez até melhor, porque o Wesley não é um bom marcador. Mas assim, cara, eu acho que o Ancelotti vai ter que acordar para mudar essa escalação, né, para testar outros jogadores nesse ataque aí, porque eu não tô concordando muito com a escalação. Então eu acho que o Brasil vai penar contra esse Marrocos, mas vai conseguir um empatezinho, vai conseguir um pontinho. Entre Escócia e Haiti, não tem muito o que dizer, né, cara? Eu acho que a Escócia, apesar de ser um time fraco, que só conta com o McTominay como jogador mais técnico e mais qualificado, tem o McGinn também do Aston Villa, é um jogador que cumpre função, não acho que seja um bom jogador, um ótimo jogador, acho que é um jogador que cumpre função, faz bem a função ali no meio de campo. E tem o Robertson na lateral esquerda. De resto, é uma seleção bem fraca, tá? Eu não imagino essa seleção da Escócia causando problemas, tipo, grandiosos para Marrocos e Brasil, tá? Eu acho que é uma seleção que vai aqui garantir uma partida fácil contra o Haiti e vai ali, talvez, incomodar um pouco Marrocos e Brasil, mas não deve ganhar, já dando spoiler de como será as próximas rodadas na minha visão. Indo para o grupo D, aqui tem muita dificuldade, porque eu vejo três times muito parelhos. Estados Unidos, Paraguai e Turquia. São três times que, assim, são extremamente parelhos. Os Estados Unidos e a Turquia são praticamente iguais, porque são times com bons nomes. Tá? A gente fala nos Estados Unidos de Pulisic, de McKinney, de Aronson, de entre outros bons nomes. E uma Turquia com Kenan Yildiz, com Arda Güler, com Çalhanoğlu, com lateral, um bom lateral esquerdo que é do Brighton também, que é muito bom jogador. Então a gente vê duas seleções com bons nomes, não são todos, mas são bons nomes tecnicamente, tanto ofensivamente também, como defensivamente, mas são dois times que oscilam demais. Que faz um jogo bom aqui, um ruim ali. São dois times que são, assim, não engrenam de fato. Sabe? Tem bons nomes, mas não conseguem engrenar. O Paraguai é uma seleção que, para mim, tem menos nomes no quesito de nível. Tudo bem, tem bons jogadores, como Gustavo Gomes, o próprio Maurício, que se naturalizou paraguaio para poder jogar a Copa do Mundo aí, entre outros jogadores, mas é uma seleção com menos qualidade técnica. Tá? Tem o Enciso também, para não esquecer de citar, tem uma defesa muito forte, mas o trabalho do Gustavo Alfaro equiparou o Paraguai. O Paraguai não teria o nível de Estados Unidos e Turquia em questão de elenco, mas o trabalho incrível, na minha visão, que tem sido feito por Gustavo Alfaro, coloca o Paraguai para brigar por classificação. Tá, o Paraguai começou as eliminatórias, para quem não se lembra, antes da chegada do Gustavo Alfaro, na última colocação. Pior do que o Chile, rapaziada. E o Gustavo Alfaro simplesmente engariou os caras para uma Copa do Mundo sem passar por repescagem, sem nada, de forma direta. Tudo bem que aumentou o número de vagas e tudo mais, mas não interessa. Fez uma campanha histórica para o Paraguai, uma recuperação incrível. Tem o Alex Arce, que está voando na Libertadores pelo Rivadavia, né, e vai ser provavelmente o centroavante titular dessa seleção. Então tem nomes bons ali e nomes interessantes, e é uma seleção que se mostra muito sólida e que vai enfrentar duas seleções que, na minha visão, são menos sólidas. Então eu até posso aqui imaginar o Paraguai classificando em primeiro nesse grupo. Como tem os Estados Unidos pela frente, logo na estreia, eu imagino que vai ser um bom jogo aqui, tá? Eu acho que vai ser o primeiro ótimo jogo que a gente vai ver nessa Copa do Mundo, porque são duas seleções que, teoricamente, não têm um nível elevadíssimo, mas são duas seleções muito interessantes de se ver jogar. E eu vou dar crédito pro Paraguai aqui, tá?
eu vou colocar o Paraguai vencendo os Estados Unidos por 2-1. Tá? Eu achava que o Paraguai ia vencer com mais facilidade, até eu ver Estados Unidos e Alemanha e ver o calor que os Estados Unidos deu na Alemanha no último amistoso, tá? Então por isso que eu tô colocando o Paraguai vencendo aqui, mas sem muita convicção. Eu acho que o resultado mais exato, e eu vou mudar, tá? Eu vou deixar no 2-2. Acho que o melhor resultado seria o 2-2 aqui entre Paraguai e Estados Unidos. Eu acho que são times sólidos, times que vão fazer um jogo muito interessante. Para mim, o primeiro melhor jogo assim para se assistir na Copa do Mundo. No domingo, 1h da manhã, né, tem Turquia e Austrália. Aqui a Austrália é o saco de pancadas desse grupo, não tenho o que dizer. E a Turquia, por ser esse time de altos e baixos, eu vou colocar um jogo complicado. Por ser um time, um time de altos e baixos, eu acho que até oscila mais do que o próprio Estados Unidos. Então eu vou colocar aqui a Austrália dando um calorzinho ainda na seleção turca, mas que vai se sobressair aí pelos bons nomes que tem. No grupo E, grupo de Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador, a gente tem aqui favoritos claros, né? Eu falei ontem na tier list, Alemanha e Costa do Marfim são favoritas claras para passar nas primeiras posições. A seleção do Equador, eu acho que tem um bom time, tem um treinador que melhorou muito o time defensivamente, mas ofensivamente é um time que sofre demais. É um time que não consegue criar chance, é um time que quando cria chance desperdiça, né? Então, assim, é muito complicada a situação do Equador. E pegou um grupo que tem duas favoritas claras a classificar, uma Costa do Marfim que ganhou da França recentemente no amistoso, que fez uma eliminatória surreal, sem perder nenhum jogo, de forma invicta, e uma Alemanha que, mesmo que seja uma Alemanha em transição, como eu falei na tier list de ontem, se você não acompanhou, vai lá no nosso vídeo da tier list para depois voltar aqui e acompanhar esse todo. É uma Alemanha que está em momento de transição, de rota, mudança de fases, né? Deixando aquela geração campeã de 14 muito para trás, iniciando uma nova geração alemã. E tem um Curaçao, que é a seleção que vai provavelmente só estar na Copa, né? Existir na Copa. É uma seleção também muito fraca. Então eu vou até já adiantar aqui um 3-1 Alemanha. Acho que a Alemanha ainda toma um golzinho ali. Acho que vai acabar tomando um golzinho. E a Costa do Marfim eu acho que vai ganhar de 2-0 aqui da seleção do Equador. Que mesmo que seja uma seleção que não toma gols, né, vai pegar uma Costa do Marfim que tem um ataque muito forte, né? Principalmente pela fase que vive o Joe Mandé, né? Que vai jogando muita bola. E por ter assistido França e Costa do Marfim, cara, eu até imaginaria que um empate, tá? Se não tivesse assistido França e Costa do Marfim e ter visto na Costa do Marfim um potencial de time para incomodar seleções grandes, tá? Para incomodar seleções grandes. O grupo F é o grupo da morte, que da Copa do Mundo, né? Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. São 3 seleções com níveis parecidos. Não digo no elenco, porque o elenco da Holanda é disparado o melhor daqui, mas a Holanda não vem jogando bem. Eu assisti, como eu disse também no vídeo da tier list, todos os amistosos da Holanda até aqui, né? Para quem não sabe, eu sou corintiano, então obviamente que eu vou assistir os jogos da Holanda também para ver o Memphis. O Memphis veio do banco nos 2 jogos, mas nos 2 jogos a Holanda foi muito mal. Nos 2 jogos. É uma seleção muito forte defensivamente, mas ofensivamente desperdiça muito chance, muitas chances. O que o Gakpo e o Sr. Malen perderam de gols contra a Argélia e contra o Uzbequistão, meu amigo, se eles perdem esses gols na Copa, é perigoso cair na fase de grupos. Tá? Então é um time que tem uma baita equipe no papel, mas tem um treinador muito fraco na beira do gramado e um time que joga muito mal dentro de campo. Tá? E por outro lado, tem um Japão que não tem uma seleção recheada de craques, óbvio, tem bons nomes como Kubo, Hitsuduan, Ito, entre outros bons nomes. Tem o goleiro também, agora que eu esqueci o nome, né? Caramba, eu esqueci o nome dele agora, mas também acho que é Suzuki o nome dele, né? Que é um baita de um goleiro também. Então, assim, tem um time forte e tem um coletivo muito bem estruturado, né? Tem um trabalho muito longevo na seleção japonesa. É um time que, apesar de não ter nomes incríveis, né? Nomes, nossa, que baita jogadores. Eu acho que o mais qualificado é o Kubo, de certa forma. Mas é uma seleção que eu seria o Mitoma, né? Mas o Mitoma não vai para a Copa por conta de uma lesão, acabou sendo cortado do torneio. Então, assim, é uma seleção forte e que pode sim dar problema nesse grupo. Suécia é uma seleção que chega meio que para lá de Bagdá nessa Copa. Tem ali um ataque muito forte com Isaac e Gyökeres, mas por outro lado tem um restante de time muito complicado. Eu acho que a Suécia já teve um conjunto melhor do que tem hoje. Antes não tinha um cracaço, o melhor jogador era o Forsberg, por exemplo, depois, obviamente, da aposentadoria do Ibra, da Copa de 18, por exemplo, mas tinha um conjunto com o Lindelof, com o Grandvist na zaga, tinha o Olsen, que era um goleiro ali até que interessante. Hoje a Suécia passa por um momento
onde só tem Gyökeres e Isaac, depende muito dos dois. A Tunísia tem um time que é pouco conhecido, mas um time muito bem treinado, muito bem encaixado. Tem até menos gente conhecida do que o Japão e a Suécia. Tem poucos jogadores conhecidos, né? Acho que o único jogador da Tunísia conhecido é o meio campista lá, o Skiri, né? Do Frankfurt, da Alemanha. É o único que eu conheço, assim, de ver mesmo. Mas é uma seleção que enfrentou o Brasil, por exemplo, no amistoso e empatou o jogo. É uma seleção que foi bem, muito bem contra o Brasil. O goleiro foi um dos principais nomes da partida? Foi. Mas a Tunísia fez um calor no Brasil em vários momentos do jogo. Então, assim, cara, é uma seleção forte. Então a gente vê um grupo aqui que é totalmente em aberto. Tá? E eu acho que a primeira rodada vai ser de 2 empates. Tá? Eu tô imaginando um 2-2 aqui entre Holanda e Japão. Um jogaço mesmo. Tá? Um jogaço mesmo. E Suécia e Tunísia, 1-1. Tá? Eu tô imaginando dessa forma essa primeira rodada do grupo F. No grupo G, a gente tem um favorito claro, que é a Bélgica. Duas seleções que seriam favoritas, mas não vivem um bom momento. Tanto o Egito quanto o Irã não jogam futebol bom. E a Nova Zelândia, que é um time que praticamente vê o futebol de outra forma. Né? O futebol na Nova Zelândia é praticamente amador, né? Semi-profissional. Né? Amador acho que é demais. Acho que semi-profissional é a palavra correta para definir o futebol da Nova Zelândia. É um time muito fraco. Então, Egito e Irã têm que assim, erguer as mãos para o céu, que caíram num grupo onde eles devem classificar, porque a equipe da Nova Zelândia é muito fraca. Tá? É muito fraca. Não que Irã e Egito sejam seleções fortes, mas tem jogadores mais conhecidos, já estão acostumados a jogar a Copa do Mundo com mais frequência. Né? Egito jogou 2018, por pouco não jogou 2022. O Irã jogou 18, jogou 22, sabe? Tudo bem, eu acho que a seleção do Irã decaiu de nível, perdeu o Asmun, o Taremi já tá mais velho, que são os principais destaques da equipe, mas assim, é uma seleção forte, é uma seleção mais parruda, né? Então, a Nova Zelândia aqui salvou essas duas que vão se classificar de maneira culposa, não querendo se classificar, né? Foi uma classificação culposa. Na primeira rodada, eu imagino aqui um 3-0 Bélgica, a Bélgica que me vem me surpreendendo, tá? Fez aí amistosos muito bons no pré-copa, principalmente o jogo contra a Croácia, uma porrada na Croácia, né? Não era um jogo que eu esperava a Bélgica assim, passando por cima, era um jogo que eu esperava equilíbrio, e a Bélgica foi muito bem contra a Croácia. Então, assim, a Bélgica, para mim, chegava muito pior na Copa, mas esses dois últimos amistosos me cresceram os olhos para cima dessa Bélgica. Acho que pode ser um time que vai incomodar, né? Porque tem uma geração parruda, né? Com De Bruyne ainda, com Courtois ainda, que é um baita no goleiro e pode... A gente sabe como o goleiro é importante em Copa do Mundo. Tem o Lukaku ainda que sabe fazer gols, então tem um time qualificado ainda. Não é a melhor geração belga, de fato não é, mas tem jogadores qualificados. Tem o Doku também, que sofreu uma lesão, parece, né? O Doku sentiu uma lesão agora perto da Copa. Vamos ver se vai seguir para a Copa do Mundo, veremos o que vai ser. Mas eu vejo na Bélgica uma facilidade dentro desse grupo, né? Irã e Nova Zelândia, eu não imagino o Irã também passando por cima da Nova Zelândia. Vou colocar aqui um azerinho miudinho, tá? Opa, passei aqui. Grupo H, grupo que tem o favoritismo claro da Espanha. O Uruguai, que não me gera boas expectativas. A Arábia, que também não. E a Cabo Verde, que eu imagino que possa beliscar, quem sabe, uma vaguinha. Né? Por conta da má fase de Arábia Saudita e Uruguai, eu não imagino Cabo Verde, que vem de uma boa fase, tudo bem que contra seleções menores, classificando. Tá? Não descarto a classificação de Cabo Verde. Obviamente que na primeira rodada fica um pouco complicado. Né? Provavelmente vai tomar uma traulitada da Espanha. Tô chutando aqui um placar de 5-0. E aqui eu vou colocar a primeira zebra. De fato, Gabriel, a Arábia Saudita vai ser zebra de novo? Na minha visão vai, tá? Na minha visão vai. A Arábia Saudita vai empatar aqui com o Uruguai. Tá? Vai começar dificultando a Copa do Mundo para o Uruguai. O Uruguai que caiu na fase de grupos da Copa passada. Num grupo que tinha Coreia do Sul, Gana e qualquer outro time que eu nem lembro agora. Era um time também não muito forte. O Uruguai era favoritíssimo e caiu na fase de grupos. Então, assim, né, cara? O Uruguai também não vive uma boa fase. O trabalho do Bielsa é 8-80. O grupo I, que pra mim é um grupo também muito difícil, tá? Eu acho que só tá atrás aqui do grupo F, com um grupo de nível de dificuldade. Obviamente que a França é a super favorita, é favorita a ganhar o torneio, tem um baita de um timaço, que tá com o elenco rachado de fato, mas é um baita time. Senegal, que é uma seleção que vai dessa vez ter o Mané, que foi cortado, né, em 2022, ainda tem Koulibaly, ainda tem Mendy, tem o Sarr surgindo, como eu disse, é uma seleção que tem bons nomes, eu acho que pode complicar a vida aqui, tanto da França quanto da Noruega, que são as duas favoritas. A Noruega tem uma seleção muito forte, com Nusa, Haaland, Odegaard, Sorloth, Oscar Bob, sabe, a galera lá
no time que foi bem na Champions, eu sempre esqueço o nome daquele time. Ontem eu consegui lembrar no vídeo da tier list, hoje eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome daquele time que foi bem na Champions. Bodo Glimt, lembrei, pô. Bodo Glimt, né? Então tem bons jogadores, tem alguma galera também que joga na Premier League, ali o Bergman no meio de campo. Então tem um bom time, tá? Um bom time essa equipe da Noruega. E o Iraque, que vai ser o saco de pancadas desse grupo aqui com toda certeza. Na primeira rodada, eu imagino a França ganhando aqui sem muitos sustos desse Senegal. Tá, vou botar um 3-1 aqui. Imagino a França ganhando sem muitos sustos dessa equipe senegalesa. E aqui a Noruega patrolhando também a equipe do Iraque sem muitos problemas. No grupo J, é um grupo mais ou menos do nível do Brasil. Acho que a Argentina é um grupo mais ou menos do nível do Brasil. Por quê? Tem a Argentina como principal seleção, no quesito de nomes e tudo mais. A Áustria, que vai basicamente fazer a função do Marrocos, mas eu acho que é pior que o Marrocos. A Argélia, que faz ali a função da Escócia, né, basicamente, uma seleção mais fraca que a Áustria, mas também não é horrorosa, uma seleção que tem bons nomes. E a Jordânia, que é o saco de pancadas, que daí seria comparado ao Haiti. Eu até acho melhor que o Haiti, de fato. Mas é um grupo bem parecido com o do Brasil. A Argentina, para mim, é a favorita clara. Aqui, mesmo que a Argentina esteja, nossa, jogou amistosos contra times horrorosos, nossa, andou em campo durante todo o ciclo dessa Copa do Mundo, mas andando em campo, quando pegou o Brasil, meteu 4-0, né, meus amigos? Quando precisou decidir, esse time foi decisivo. Acho que tem muita gente colocando a Argentina como se ela fosse um time velho, uma geração que não dá mais, mas é um time com ótimos nomes. A gente fala de Dibu Martinez, a gente fala de Julian Álvares, a gente fala de McAllister, Depou, Enzo Fernandes, ainda tem o Messi, mesmo que velho, é o Messi. Então a gente sabe como é que funciona. O Lautaro Martins é um bagre na seleção? É um bagre, mas é um jogador também de alto nível e de rendimento na Europa. Então, assim, é uma seleção muito forte ainda. É uma seleção bem forte, essa seleção argentina. O sistema defensivo perdeu muito, né? Porque o Otamendi envelheceu mais ainda. O Curto Romero vive uma temporada catastrófica no Tottenham. Nem se sabe se vai jogar. O Balerdi, que para mim seria titular dessa seleção, o zagueiro do Olympique de Marseille, se machucou, foi cortado da Copa do Mundo. Mas, cara, essa seleção tem bons nomes. Eu acho que o problema da Argentina é ali o sistema defensivo, as laterais e a dupla de zaga. De resto, é um time com muitas condições de fazer uma excelente Copa. Eu acho que vai ter uma dificuldadezinha aqui contra a Argélia, mas deve vencer. E a Áustria deve ganhar aqui de 2-0 da Jordânia sem muito susto. Eu coloco a Áustria e a Argentina como as duas favoritas para se classificar em primeira e segunda colocação, tá? Grupo K, grupo que tem para mim também duas favoritas claras aqui, né? Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Obviamente que eu falo de Portugal e Colômbia como as favoritas claras. E Uzbequistão e Congo, que é uma seleção, são seleções desconhecidas, mas que tem um jogador ou outro que se você olha ali, por exemplo, no seu álbum de figurinhas, você vai ver jogadores conhecidos, você vai falar, caramba, esse cara joga no Congo, caramba, esse cara joga no Uzbequistão. E é uma seleção de Uzbequistão que foi bem contra a Holanda no último amistoso. Ela me surpreendeu. O Congo não me surpreendeu. O Congo foi mal, inclusive, nesse último amistoso antes da Copa do Mundo. Mas veremos como vai ser esse grupo aqui. Eu imagino, nessa primeira rodada, a vitória dos favoritos claros, sem dificuldade nenhuma. Tá? O que me preocupa é só um pouco ali o goleiro da Colômbia, por isso que eu tô colocando até um golzinho aqui para o Uzbequistão, mas ofensivamente a Colômbia deve patrulhar essa equipe de Uzbequistão. E o grupo L, que é um grupo que tem duas favoritas claras, né, sendo Inglaterra e Croácia. A Gana, que é uma seleção que tem bons nomes, mas acabou de trocar de treinador, vive um momento de inconstância ferrado. E o Panamá, que até me surpreendeu contra o Brasil. Pensava que eles fossem pior do que eles são, mas eles são ruins ainda. Então, é meio complicado aqui a situação desse grupo. A primeira rodada do grupo já é o melhor jogo, né? Entre aqui Inglaterra e Croácia, né, cara? E, sendo bem sincero, eu acho que eu vou colocar um empatezito nesse jogo, hein? Essa Inglaterra não tá me convencendo, tá? Não tá me convencendo. Não jogou bem contra a Nova Zelândia. No último jogo agora contra a Costa Rica até foi bem, mas a Costa Rica nem na Copa, tá? Então é um pouco preocupante a situação da Inglaterra. Na minha visão, é muito dependente do Harry Kane. Os outros jogadores não estão conseguindo desempenhar bem. Acho que o Tuchel ainda não encontrou a formatação correta de jogar, mas é uma seleção que vai ser chata por conta de se tratar de um treinador retranqueiro, um treinador que conhece e vai muito bem normalmente em competições de mata-mata. E a Croácia, que é uma seleção que sempre vai mal em amistoso, sempre vai mal na Euro, nunca vai bem, mas chega em Copa do Mundo, cresce, né? É absurdo. Tudo bem que é uma geração muito menos, muito mais, na verdade, envelhecida, mas ainda é uma Croácia. Eu fico meio em dúvida aqui se eu boto vitória da Inglaterra ou um empatezinho. Acho que eu vou botar a vitória da Inglaterra, velho. Acho que eu vou ceder para essa vitória da Inglaterra e aqui a Gana sofrendo um pouquinho, mas vencendo o Panamá.
Essa então é a minha primeira rodada, tá? Segunda rodada aqui no grupo A, Tchequia e África do Sul. Aqui tem uma vitóriazinha da Tchequia, tá? Tomando um golzinho ali ainda da África do Sul. Não sei, acho que vai sim tomar. E o México que deve ganhar aqui de 1-0 dessa seleção coreana, imagino eu, tá bom? Segunda rodada aqui do grupo B, né? A gente tem Suíça e Bósnia. A Suíça deve ganhar aqui um pouco sofrido dessa Bósnia, gosto desse time da Bósnia. E o Canadá deve também ganhar aqui do Catar, mas o Catar fazendo um golzinho ali só para fazer uma graça, né? Na rodada 2 aqui do grupo C, eu imagino a Escócia dificultando a vida, mas Marrocos vencendo e o Brasil patrulhando o Haiti. O grupo D, que é o grupo muito parelho lá que a gente já esperava, é os Estados Unidos fazendo 2-0 na Austrália e é a Turquia e o Paraguai. O Paraguai vencendo a Turquia por 2-1. Vou dar esse voto de confiança aqui na seleção paraguaia. Na rodada 2, Alemanha e Costa do Marfim, para mim um jogaço de futebol. Um jogaço de futebol, aonde vai dar empate, meus amigos. Eu acho que vai dar empate aqui. Vou colocar um 2-2. Tá? Tô até cogitando uma Costa do Marfim passando em primeiro, porque essa Alemanha tem pipocado, né, na fase de grupos ultimamente. Mas eu vou de 2-2 aqui, mais um empate. Equador e Curaçao, o Equador é inimigo do gol. Curaçao é uma seleção até que interessante, mas eu vou colocar a vitória aqui do Equador. Vitóriazinha do Equador ali, 1-0, golzinho de pênalti do Ener Valencia. Segunda rodada do grupo da morte, Holanda e Suécia, Tunísia e Japão. Aqui eu vou com vitória da Holanda por 2-1 contra essa Suécia, tá? Contra essa Suéciazinha. E Tunísia e Japão, eu vou colocar também 2-1, só que pro Japão. Tá? Vou acho que fechar dessa forma a rodada 2. Rodada 2 do grupo G é porrada da Bélgica. Né? É porrada da Bélgica. Eu vou diminuir aqui para um 2-0. Não achei que seria tão ruim. De 3-0 do Egito. Ah, tá bom, vai. O Egito ganhando aqui de 2-1 da Nova Zelândia. Vai tomar um golzinho ainda, mas vai conseguir vencer. Aqui na rodada 2 do grupo H, a gente vai ter a Espanha ganhando tranquilamente da Arábia Saudita e o Uruguai vencendo o Cabo Verde na Bacia das Almas. Correto? Né? E no grupo I, teremos França e Iraque, aqui uma pancada. E Noruega e Senegal, um 3-2, interessante de se assistir. Na rodada 2 do grupo J, vou colocar um empatezinho aqui, entre Argentina e Áustria, 1-1, e a vitória da Argélia por 2-0 sobre a Jordânia. Na segunda rodada do grupo K, Portugal enfrenta o Uzbequistão e é porrada. Colômbia enfrenta Congo, é uma vitóriazinha aqui por 2-0. E na penúltima rodada do grupo L, a Inglaterra vence a Gana por 2-0 e a Croácia vence o Panamá também por 2-0. Vamos subindo aqui para a terceira rodada já, pra gente não perder muito tempo, né, familiar? Senão esse vídeo também vai ficar astronômico como o outro. A gente vai deixar para falar bastante nos mata-matas agora. África do Sul e Coreia. Caramba, África do Sul e Coreia, vou dar um voto de confiança aqui para a Coreia. 2-1. Tô botando 2-1 todas as derrotas da África, né? Que loucura. Tô achando que os caras vão fazer 3 gols na Copa. Acho que é demais, né? 3 gols na Copa pra essa África. Mas tudo bem. Vou deixar assim. Também não vou ser mãe de Ná aqui, né? E o México deve empatar com essa Tchequia em 1-1. Tá? Deve empatar com essa Tchequia em 1-1. Terceira rodada aqui, a Suíça mete mais um 2-0. E a Bósnia ganha aqui de 2-0 desse Catar também. Praticamente deixando o Canadá em condições de classificar entre os 8 melhores terceiros. Brasil e Escócia, eu imagino aqui um 3-1 Brasil. Então, 3-1 Brasil. E o Marrocos metendo um 4-0 no Haiti. Beleza? Grupo D, Paraguai e Austrália. Aí Paraguai conquistando a sua classificação na liderança do grupo. E Estados Unidos e Turquia empatando, tá? Empatando. E aí eu vou colocar mais um jogaço aqui. Jogaço de 2-2. Mais um bom jogo no grupo. 2-2, a Turquia provavelmente vai classificar como um dos melhores terceiros aqui. Grupo E, Alemanha e Equador. Acho que o Equador vai dar um gásinho na Alemanha, mas vai perder de 1-0.
E a Costa do Marfim deve meter aqui um 3-0 em Curaçao. E olha a Costa do Marfim passando em primeiro pelo saldo, hein? Caramba. Mas eu botei Curaçao fazendo um golzinho na Alemanha. Sou maldoso também. Mas mesmo assim a Costa do Marfim tá passando. Porque ganhou do Equador com mais facilidade. Cara, eu vou ser justo aqui. Esse Equador toma pouco gol, mano. Acho que 2-0 pra Costa do Marfim. Não vou mudar, não. Se lasque a Alemanha. A Alemanha passa em segunda aí. Se vire a Alemanha aqui no mata-mata pra esse outro lado, né? Terceira rodada do grupo da morte. Holanda e Tunísia. A Tunísia precisando vencer. A Holanda também. Eu vou botar um 2-1 Holanda. Vou botar 2-1 Holanda. E aqui o Japão e Suécia. Vou colocar 1-1 Japão e Suécia. A Suécia faz 2 pontinhos e sonha aí com, quem sabe, uns melhores terceiros, né? Bélgica deve passar por cima aqui da Nova Zelândia. Ou não botar 6, eu acho que é demais também. 4-0, vai. E Egito e Irã brigam aí pra ver quem passa em segundo e quem passa como melhores terceiros. E vai acabar num jogo de 1-1. Aí vai acabar que o Egito vai acabar ficando em segundo mesmo. Grupo H. Aí vai ser aqui uma vitória tranquila da Espanha. E Cabo Verde beliscando e possivelmente passando como um dos melhores terceiros. Tô dando voto de confiança para esse Cabo Verde. Ah, Gabriel, você acha que Cabo Verde perde para o Uruguai e a Arábia Saudita vai empatar com o Uruguai? Sim, meus amigos, eu acho que esse Uruguai vai pipocar contra essa Arábia Saudita aqui. E Cabo Verde vai ganhar dessa Arábia Saudita no sufoco na última rodada, podendo passar como um dos melhores terceiros. E o Uruguai vai passar na bacia das almas. Grupo I, que tem na última rodada Senegal e Iraque. Aí uma vitória tranquila de Senegal aqui por 2-0. E Noruega e França, um dos melhores jogos dessa Copa, mas que vai terminar 4-2 para a seleção francesa. Na terceira e última rodada, imagino aqui um 2-0 para a Argentina e a Áustria sofrendo, mas conseguindo bater aqui a seleção argelina. Na última rodada, também um dos melhores jogos que a Copa do Mundo promete nessa fase de grupos, Portugal e Colômbia, vou de 3-2. Vou de 3-2. Acho um ótimo resultado. Ótimo resultado. E o Congo e o Uzbequistão, eu vou colocar aqui um 2-1 para o Uzbequistão. Na última rodada da fase de grupos, grupo L, Inglaterra deve fazer um 4. O Panamá fez um golzinho? Não, vou botar o Panamá fez um golzinho. 4-1. Vai fazer um golzinho na Inglaterra aí também. E a Croácia deve vencer a Gana sempre na bacia das almas, né? A Croácia é sempre assim. E assim termina a fase de grupos, né? Com o México e República Tcheca classificando no grupo A de forma direta, Suíça e Bósnia classificando no grupo B de forma direta, no grupo C Brasil e Marrocos classificando de forma direta, no grupo D Paraguai e Estados Unidos de forma direta, no grupo E Costa do Marfim em primeiro, Alemanha em segundo, grupo F com Holanda em primeiro, Japão em segundo, grupo G de Bélgica e Irã, grupo H de Espanha e Uruguai, né? E grupo I de França e Noruega, grupo J de Argentina e Áustria, grupo K de Portugal e Colômbia, grupo L de Inglaterra e Croácia. Beleza, rapaziada? E aí, nos mata-matas, quem foram os melhores terceiros? A Gana, a Turquia também passou como melhor terceiro. A gente vai se lembrando aqui devagarzinho que pode ter passado como melhores terceiros. O Canadá passou como um dos melhores terceiros. A Coreia passou como um dos melhores terceiros. A Argélia passou como um dos melhores terceiros. O Egito passou como um dos melhores terceiros. Né? E a Turquia. Azedou pra Turquia, hein? Não, a Turquia passou, né? Azedou no mata-mata de fato aqui. Quem mais? O Senegal passou como um dos melhores terceiros. Escócia passou como um dos melhores terceiros. Acho que aqui tá justo, mano. A Suécia acabou rodando. Mas eu acho que aqui tá justo, né? Acho que aqui eu não fui em nada, nenhum absurdo. Eu fiz aqui, né? Nenhum absurdo eu causei aqui, né? Vamos lá, senhoras e senhores. Começando por esse lado esquerdo, eu vou fazer oitavas, quartas, tá? Vou fazer de um lado, não. Ser tudo certinho aqui. Começando com Costa do Marfim e Gana, confronto aqui africano, mas que tem um time claramente favorito, que é essa seleção da Costa do Marfim. Brasil e Japão, eu acho que o Brasil vai dar uma sofridinha assim, mas vai conseguir eliminar a seleção japonesa, peso de camisa, né? O Japão vai sentir o drama. França e Turquia. França e Turquia. A Turquia tem o seu caminho encerrado por aqui, pegou uma das favoritas ao título. Alemanha e Noruega. Meu
pai amado. Alemanha e Noruega. Caramba. 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 Difícil, cara. Essa Alemanha, no jogo que eu vi contra os Estados Unidos, ela me convenceu zero. Ela me passou zero confiança contra os Estados Unidos. Zero. Se os Estados Unidos tivesse, tipo, mais mental, teria ganho dessa Alemanha, mano. Essa Alemanha achou os gols, né? Um de bola parada e um contra-ataque lá. Que os Estados Unidos jogou bem melhor, mano. Eu vou confiar na Noruega, tá? Vou confiar na Noruega. Tá? Mas eu acho que, sendo bem sincero, qualquer um que passar aqui vai dar Brasil. Tá? Já adiantando. Qualquer um que passar aqui pra mim dá Brasil. Qualquer um que passar. Eu acho que a Noruega ainda dificulta mais que a Alemanha, tá? A Alemanha é meio capenga. Tá? Como eu disse, é uma troca de momentos da Alemanha, né? Uma troca de geração. Então a Alemanha tá bem capenga ainda nessa geração. Mas eu vou confiar na Noruega. Tchequia e Bósnia aqui, inimigos, né? Inimigos. Esse jogo aqui vai pra pênalti, provavelmente. E eu vou confiar na Bósnia, acho. Acho que eu vou acabar confiando na Bósnia, mano. Acho que. Puta, mas é que a Tchequia foi muito bem nos pênaltis. Eu vou na Tchequia. Eu vou confiar na Tchequia. Apesar de gostar bastante da Bósnia e achar que a Bósnia até pode ser melhor. Mas eu acho que no mata-mata vai dar Tchequia. Do outro lado, México e Escócia. Aqui, o México, né, deve ganhar dessa Escócia com dificuldades, mas deve ganhar dessa Escócia. Holanda e Marrocos, um grande jogo, mas é fim de papo para a Holanda. Tá? Fim de papo, se a Holanda jogar da forma que jogou nesses últimos amistosos contra esse Marrocos aí, é classificação tranquilinha para o Marrocos, tá? Sem muito sofrimento. Tranquilinha essa classificação para o Marrocos, caso a Holanda jogue igual jogou nesses últimos amistosos. Tá? Eu imagino dessa forma. Se a Holanda jogar um pouquinho melhor, vai dar trabalho, a camisa vai pesar, apesar de não ser campeã, é uma das seleções que mais foi vice da competição, uma seleção que está acostumada a jogar a competição. Na última Copa do Mundo chegou nas quartas de finais, quase eliminou a Argentina, que no final das contas foi campeã, né? Foi para os pênaltis contra a Argentina. Mas eu vou passar Marrocos. Inglaterra e Senegal. Inglaterra, apesar de Senegal ter também uma boa seleção, não tem como, né? A Inglaterra está meio que ainda capengando, é a Inglaterra. Colômbia e Croácia, baita jogo, mas eu acho que vai ser a pior campanha da geração do Luka Modric, né, com a Croácia. Tudo bem que em 2014 também já tinha ido mal, mas desde o do prime Luka Modric vai ser a pior campanha da Croácia, né, a Croácia deve cair cedo. Foi até ruim, foi péssimo para a Croácia passar em segundo, né, se a Croácia conseguir passar em primeiro no grupo, fica melhor, que tem um caminho mais fácil ali, né, pode enfrentar Senegal, depois pegar o México, e aí eu acho que a Croácia seria favorito contra todos esses. Mas, como pegou uma Colômbia, na minha visão, a Colômbia chega melhor para a Copa. Tá tudo bem que pode a camisa da Croácia pode acabar pesando, pô, uma seleção que vem de baitas campanhas em 22 e em 18, tal, mas eu vou dar esse voto de confiança para a Colômbia. Argentina e Uruguai, clássico sul-americano, mas o pai do Uruguai, né, vulgo Argentina, né, pega o filhinho aqui no colo. Torcedor uruguai, inclusive, tá com muita expectativa sobre esse jogo, né? Eu vi alguns corintianos que foram assistir Corinthians e Penharol lá, dizendo que a maioria dos uruguaios quer esse jogo, quer que esse jogo aconteça, né? Mas eu, se fosse torcedor uruguaio, não queria que acontecesse, não. A Argentina é bem superior a esse Uruguai, bem superior mesmo a essa seleção uruguaia. Então, se fosse torcedor uruguaio, não tá com tanta confiança assim, não. Espanha e Áustria, Espanha, sem medo de ser feliz. Paraguai e Canadá, Paraguai deu sorte. Tá? E Bélgica aqui, terminando esse lado, né? Encerrando esse lado aqui, porque eram jogos tranquilos de palpitar, não tem nem muito o que explicar, né? Aqui tem a Áustria, que é o melhor desses times aqui, que estão ali nas seleçõezinhas de baixo, né? Pegou a melhor seleção do mundo hoje, para mim, jogando futebol, que é a Espanha. Paraguai é muito melhor que o Canadá, e a Bélgica é muito melhor que a Coreia do Sul. Não tem muito o que explicar. Estados Unidos e Irã, acho que os Estados Unidos pode acabar se complicando, mas vai conseguir se classificar aqui e eliminar o Irã. A Suíça deve eliminar o Egito sem muita dificuldade. Portugal deve eliminar a Argélia também sem muita dificuldade. E essas são as nossas quartas de finais. Né? Costa do Marfim e França, Tchequia e Marrocos, Colômbia e Espanha, Paraguai e Bélgica, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Argentina e Estados Unidos, Suíça e Portugal. Perdão. Repetindo, né, que o confronto que a gente teve recentemente em amistoso, mas amistoso é amistoso, Copa é Copa, é França. Não tem como. Acho que a Costa do Marfim vai dificultar, vai sim ser uma pedrinha no sapato, como foi o Marrocos, né, para a França chegar na final do ano passado, enfrentou o Marrocos na semi, e Marrocos deu
Foi 2-0, mas a França foi fazer 2-0 no fim do jogo. Porque o Marrocos deu um canseiro, uma canseira nessa França, meu amigo. Que, meu Deus do céu. Mas eu vou de França aqui, porque Copa é Copa, amistoso é amistoso. Brasil e Noruega, como eu já tinha até dito, vou com o Brasil. Para mim, tanto a Alemanha quanto a Noruega, qualquer um aqui que passar, cai pro Brasil. Sei que a Alemanha tem mais camisa e tal, mas eu acho que a Noruega pode ser até mais difícil do que a própria Alemanha, porque essa Alemanha, como eu disse, é capenguinha. Tá? Tchequia e Marrocos aqui tem um favorito claro, qualquer um, inclusive, que passar aqui elimina essa Tchequia ou Bósnia, tanto faz, né? Como eu botei Marrocos, Marrocos vai novamente encontrar a França pelo caminho. E Inglaterra e México, como já havia adiantado, para mim, da México. Da México não, da Inglaterra. Eu clicando em uma coisa e falando outra. Incrível, né? Aqui, né, favoritismos claros também, apesar da Colômbia. E aqui tem um dos melhores jogos da Copa. Tá? Tendência de melhores jogos da Copa. Dois times muito ofensivos e tal. Mas é a Espanha, não tem como. A Argentina deve vencer os Estados Unidos, né, sem sofrimento. Sem muito sofrimento. E Portugal também deve vencer a Suíça sem muito sofrimento, apesar da Suíça ser um time muito forte defensivamente, ser complicado. Portugal tem uma seleção muito superior, né, senhores? Paraguai e Bélgica. Paraguai e Bélgica. Eu vou colocar Bélgica. Acho que a Bélgica vai bem aqui. E aí a gente tem as quartas de finais definidas. Porque a gente agora tem 16 avos. Então aquela primeira linha ali não é oitavos, é 16 avos de finais. Então a gente tem as quartas de finais com Brasil e Inglaterra. Jogaço, repetindo. As quartas de finais de 2002. França e Marrocos, repetindo as semifinais de 22. Espanha e Bélgica. E talvez um dos maiores jogos da história das Copas. Cristiano Ronaldo contra Messi, Argentina contra Portugal. Beleza, rapaziada? E aqui é França, é Espanha, é Brasil. Sim, é Brasil, tá? Sem sombra de dúvidas aqui. São dois times que eu falei ontem na tier list. Tá? São dois times muito parelhos, tá? Muito parelhos mesmo. Inglaterra e Brasil são dois times que chegam com técnicos novos, que assumiram a seleção há um pouco mais de um ano, com ideias ainda a serem colocadas. São bons atletas, mas é um time que ainda em campo não rende. Então vai ser aqui aquele jogo de, sim, história. E eu acho que a camisa do Brasil vai pesar, se a Inglaterra vai pipocar mais uma vez e o Brasil vai pra semi. Aqui embaixo é loucura, né? Aqui, cara, é muito complicado. Eu sou muito fã do Messi, apesar de ser brasileiro, tá? Pra mim o Messi é o maior jogador da história do futebol que eu vi jogar. Óbvio que da história do futebol é o Pelé, mas o Messi tá ali, tá logo ali. O Messi é um absurdo como jogador, mas, sabe, é complicado. Pra mim, Portugal tem uma seleção melhor, mano. Eu acho que Portugal vai eliminar a seleção argentina e vai evitar o Brasil e a Argentina. Se o ano de 2022 a Croácia evitou esse Brasil e Argentina, a gente vai ver Portugal evitando esse Brasil e Argentina, tá? E aí, cara, a gente tem semifinais absurdas, mano. Que semifinais de Copa, mano. Que semifinais de Copa. Tá? É muito difícil de palpitar nessas semifinais. Muito difícil mesmo de palpitar. Mas eu não posso fugir da realidade. Como eu disse, Portugal para mim tem uma seleção mais pronta do que o Brasil. Eu acho que o Carlo Ancelotti vai fazer uma primeira Copa até superando as expectativas. Né? Muita gente com certeza vai me chamar de clubista aí nos comentários já, né? De estar com esse Brasil na semifinal, dizendo que cairia antes, cairia até para a Noruega e tudo mais. Mas a minha visão é isso. O Brasil pode bater uma semifinal. Tá? Eu enxergo o Brasil batendo uma semifinal, ainda mais se tiver um chaveamento como esse. Tá? Ainda mais se tiver um chaveamento como esse. Deve bater semifinal sim, tá bom, senhores? Eu vejo dessa forma a Copa do Brasil. Eu acho que o Ancelotti vai superar bastante as expectativas, tá? E do outro lado, tem aqui para mim, da onde vem a campeã. Tá? Eu acho que Portugal vai chegar muito forte, mas não vai vencer a final. Para mim, a campeã ou é França ou é a Espanha. Eu acho que no conjunto da obra, como foi a Argentina de 22 vencendo a França, que a seleção da França no papel é melhor, tanto que a Argentina de 22, tanto quanto a Espanha no papel, tem jogadores melhores. Mas no conjunto da obra é a Espanha. E aí, reeditando a final da Nations, onde todo mundo achou que a Espanha ia ser campeã e perdeu para Portugal, dessa vez o Cristiano Ronaldo vai ficar com o vice
tá? Não é porque eu sou fã do Messi, não é nada disso. Na minha visão, essa será a Copa do Mundo de 2026, senhores. Sim, essa será a Copa do Mundo de 2026 nos meus parâmetros, na minha visão, como eu deixei bem claro desde o início do vídeo, tá? Essa aqui é a minha simulação, tá? Você pode discordar, pode concordar aí nos comentários, tá? Mas obviamente sempre de forma tranquila, sem xingamento, sem palavrão, sem nada desse tipo, tá? Pode deixar sua opinião aí embaixo, falar, você é louco e tal, tranquilo. A gente vai resenhar numa boa, né? Futebol é isso, cara. Futebol é opinião, futebol é contradição entre opiniões e assim se vai, tá? Mas na minha visão, essa é a Copa do Mundo, tá? Assim será a Copa do Mundo de 2026. Infelizmente o Hexa não virá em 2026. Na minha visão, o Hexa do Brasil é em 2030. Acho que o Brasil chega muito bem para 2030, com um trabalho mais longevo do Ancelotti, com Estevão, Endrick, Ryan, entre outros jogadores muito bons que estão aí surgindo ainda, que chegam em 2026, início de carreira em futebol europeu e tal, e vão chegar muito prontos para 2030. Para mim, o Hexa do Brasil é em 2030. Tá, e a gente vai longe nessa Copa. Por incrível que pareça, o Brasil, na minha visão, vai longe nessa Copa do Mundo. Mas, para mim, a Espanha será a grande vencedora e Portugal ficará com o vice. Então é isso, senhoras e senhores. Tirem print, tá, dessa tela magnífica, para que, caso eu erre tudo ou acerte no final das contas, eu vou tirar também o meu printzinho, é claro, né? Porque vai que eu acerto, vai que eu cravo. Aí é um gênio, né? Pode me chamar de gênio. Mas é isso, família. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se eu tô falando muita besteira, se eu não tô falando, obviamente de forma respeitosa, como eu disse anteriormente. E é claro, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Vamos ter uma cobertura muito pica da Copa do Mundo aqui todo santo dia, falando da maioria dos jogos. Vou tentar assistir todos os jogos da Copa, o máximo que der, tá bom? Até os de madrugada, vou fazer loucuras aqui para acompanhar esses jogos de Copa do Mundo. E é claro, não se esqueça de seguir o 12º jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, porque por lá também vai ter muito conteúdo, principalmente aquela galera que gosta de vídeo rápido. Lá vai sair os vídeos rápidos, tá bom, senhoras e senhores? Então é isso, espero que tenham gostado, até uma próxima, valeu, fui e tchau!